tempo todo nós estamos recebendo informações que vêm de fora, olhares dos outros, acusações, julgamentos, amores, coisas boas, claro. O tempo todo você precisa metabolizar a vida que está acontecendo ao seu redor e dentro de você. E nem sempre o resultado dessa vida que nós vivemos nos traz saúde. Da mesma maneira como, se você não escolhe bem a alimentação que você faz ao longo da sua vida, você está plantando doenças. Eu acho tão interessante, né? Às vezes a gente pede a Deus saúde, reza pedindo a Deus saúde, mas não tem coragem de mudar um dedo da nossa alimentação estragada todo dia. A gente pede para emagrecer, mas não faz regime. A gente reza para emagrecer, mas não faz regime não. A única novena que nos emagrece é aquela que a gente reza correndo, não tem outro jeito. A vida é assim. Eu muitas vezes não sou capaz de metabolizar os meus acontecimentos e os meus desacontecimentos também. Aí, porque não metabolizei aquilo, posso me transformar numa pessoa amarga, pessimista, mal-humorada. Vou arrastando uma história de insucessos que vai ficando fixada na minha cara, que joga fora todo mundo que tenta se aproximar de mim. Às vezes é assim, né? Ah, ninguém gosta de mim, claro. Faz um esforcinho para a gente poder gostar de você. É simples. Reconcilie-se com aquilo que está errado dentro de você e você ficará naturalmente atraente a quem se aproxima. Zaqueu era um homem assim, que estava machucado pela vida errada que havia levado até aquele momento. Não havia sido capaz, ele não tinha tido condições de consertar dentro das estantes dos afetos tudo aquilo que havia sido estragado nele. Era um homem que estava desarrumado pela vida. E quando a gente está desarrumado, a gente tem uma tendência a não gostar de nós. A gente tem uma tendência a se rejeitar. A gente tem uma tendência em colocar uma amplitude naquilo que é defeituoso em nós. E aí a gente se afasta, a gente sobe na árvore, a gente fica vendo a vida de longe. Quando na verdade o nosso desejo é descer da árvore e participar. Ah, mas quantas amarras, quantos fardos nós temos sobre nós que nos impedem de descer da árvore, juntar-se à comunidade e participar e viver um pouco mais ali. Ali naquela tarde, o que Jesus ofereceu a Zaqueu foi justamente um olhar amoroso. Desce daí, meu amigo, eu não me importo com tudo aquilo que você viveu de errado até hoje. Desce daí porque a vida pode ser nova. Desce daí porque a vida pode ser diferente. Nessa primeira música, Tudo é do Pai, a gente fala da história do filho pródigo. Também ali não aconteceu um milagre sobrenatural. O que aconteceu ali é muito simples. É um pai dando ao filho o direito de voltar para casa e de corrigir os erros do passado. É um ser humano dando ao outro a oportunidade de corrigir-se, porque isso é muito libertador, gente. Isso faz muita diferença na nossa vida. A gente encontrar alguém que nos dá a oportunidade de corrigir um erro que nos machucou tanto. Sabe, eu olho para essas duas histórias e eu compreendo o processo religioso humano. Religião é isso. A minha religião, a minha experiência com Jesus não me faz outra coisa senão encontrar nele um amigo que me faz descer da árvore e que me faz voltar para casa toda vez que eu me sinto distante dela. A minha religião é a que me faz acreditar que o que eu mais preciso todos os dias não é de milagre sobrenatural, não. É de postura humana, de realidades humanas, de escolhas humanas que facilitam perceber a presença de Deus em mim. Eu fico pensando nós, no Itamar, todos mais padres, o nosso bispo oficial já chegou. E como é que é o nome do senhor mesmo?
Zanoni, isso. Lembrava que era um sobrenome difícil. Zanoni está aqui também. A nossa missão, muitas vezes nós ficamos fazendo esforço para provocar o sobrenatural nas pessoas. Elas estão necessitadas do que antecede o sobrenatural. Essa multidão que hoje nós temos aqui, ela é composta por pessoas que precisam ser olhadas nos olhos, precisam ter a oportunidade de expulsar os seus demônios. Sabe quais os demônios? Os ódios, os ressentimentos, as mágoas que nós vamos guardando dentro de nós. Eu não posso querer viver o meu cristianismo com os meus ódios e os meus demônios. Eu não posso fingir que estou vivendo uma experiência sobrenatural de Deus se eu ainda não fiz a minha lição humana. Eu não posso querer ser cristão trazendo todas as minhas hipocrisias dentro do meu coração. Não funciona. Eu não posso querer ser cristão se eu não faço um pacto com a verdade diariamente. Eu não posso ser cristão insistindo em ser injusto. É por isso que nesse tempo de política agora, a gente fica vendo os personagens na televisão se autoelogiando. Eu sou isso, eu sou aquilo. Meu Deus, que coisa cansativa. Que coisa cansativa. Ou então nós vemos os candidatos que se dizem cristãos. Isso não é garantia de nada para nós. Nós precisamos de gente honesta. Nós precisamos de gente de princípios, de valores humanos. É disso que nós precisamos. Eu sou o pastor fulano de tal. Isso para mim não é garantia de nada. Eu sou o coordenador da pastoral e hoje eu sou um candidato a isso. Meu amigo, Deus não está preocupado com a nossa titulação. Deus está preocupado com o que a gente faz com a nossa vida, no nosso dia a dia. O fato de ser padre não é garantia de nada se eu não honro a minha vida cristã que vem antes da minha vida de padre. A minha vida de padre é um desdobramento da minha vida cristã. E na minha vida cristã, confesso para você, não tem nada de sobrenatural. De vez em quando Deus faz uma graça na minha vida. Muito de vez em quando eu vejo um milagre por aí. Sobrenatural. Mas o que eu vejo é gente sendo capaz de mexer no dia a dia de sua história, de suas escolhas, e ali se tornando uma pessoa melhor, porque teve coragem de mudar o seu temperamento, o seu jeito de ser. Isso é cristianismo. Porque um dia acreditou que Deus é um Deus amigo, que nos ajuda a consertar os erros que nós cometemos ao longo da nossa história. É deste Deus que nós precisamos. É deste Deus que nós estamos necessitados. De um Deus que nos faça humanos, de um Deus que nos torne responsáveis pelas nossas atitudes, de um Deus que nos faça ser capaz de olhar para as nossas misérias e interpretá-las à luz daquele que nos olha nos olhos. Eu não quero morrer com as minhas hipocrisias. Eu quero descer dessa árvore logo. E quero ter o direito de ser quem eu sou, de não ser o que o outro está imaginando que eu seja. Eu sei quem eu sou, o outro me imagina. Eu acabei de receber uma ofensa antes de sair do hotel. Uma pessoa me disse uma frase pesadíssima: você é um produto da mídia. Não me conhece, não convive comigo. Como diz a minha mãe, não come um saco de sal ao meu lado. Eu sei quem eu sou, o outro me imagina. Ou ele me imagina melhor do que eu sou, ou ele me imagina pior do que eu sou. Nenhum dos dois eu quero. Eu sei o quanto que eu luto para construir a minha verdade pessoal. Eu sei o quanto eu luto no meu dia a dia para eu ser quem eu sou. Guarde seu julgamento. Guarde seu julgamento e vai dar conta da sua história. Se cada um de nós pensássemos assim, o nosso cristianismo seria muito mais natural em nós. E nós não iríamos despejar sobre o mundo as nossas insatisfações. Minha gente, eu tenho uma história dificílima,
mas não é por causa da história difícil que eu tenho que eu hoje me dou o direito de ser uma pessoa insuportável. Não. Quanto mais difícil é a história de uma pessoa, maior é a oportunidade que ela tem de ser grandiosa e de fazer a diferença por onde passa. Os verdadeiros libertadores são esses, não são os dos discursos, não. São aqueles que contagiam os que estão ao lado, que provocam essa mudança sim. Mas depois também, aqui no camarim, quando eu atendi algumas pessoas, quando eu cumpri o protocolo que eu precisava cumprir, uma pessoa me disse no meu ouvido: obrigado por ter transformado a minha vida. Já valeu ter vivido, só para ouvir isso. É isso que transforma a minha vida também, pode ter certeza disso. Eu saber que nós estamos conectados pelo mesmo motivo. Deus está nos pedindo para descer da árvore. Deus está nos pedindo para que hoje a gente tenha coragem de tomar a decisão que é capaz de mudar a nossa vida. Então hoje à tarde eu tive a oportunidade de visitar a Carminha, que é amiga de muitos de vocês. Carminha foi uma das primeiras pessoas que comprou o ingresso para essa noite. Ela e a família estaria aqui. Semana passada, tomando banho, recebeu um caroço no seio, descobriu que estava com câncer. E hoje, quando eu entrei na casa dela, quando rezamos por ela, eu disse isso a ela: minha filha, lute de maneira sobrenatural. Não tenha medo de pedir a Deus o milagre que você precisa, mas não se esqueça de buscar os recursos naturais que vão lhe ajudar a vencer esse momento de dor. Ocupe a sua cabeça com pensamentos bons. Não vá dormir com absolutamente nada que possa ser nocivo à sua verdade pessoal. É isso que eu quero lhe pedir também. É isso que eu gostaria de lhe sugerir também, que você assumisse esse compromisso de pedir a Deus a oportunidade diária de descer da árvore e de lutar com os recursos naturais que Ele lhe deu. Precisa de saúde? Lute por ela. Precisa emagrecer? Lute por isso. Precisa estudar? Lute por isso. Precisa jogar fora os seus rancores? Joga, não perca a oportunidade, não. Os ódios e os rancores só fazem uma coisa com a gente: nos matar antes da hora. Ah, Padre, mas o senhor não sabe o tanto que eu estou machucado. Não tem problema não. Tenha coragem de jogar fora os seus rancores, porque eles não servem para nada, absolutamente nada. Ah, tive uma história difícil demais. Ninguém tem culpa. Então não jogue sobre os outros a responsabilidade. Aproveite essa oportunidade da história difícil que você teve, porque as pessoas que transformaram o mundo, nenhuma delas, pelas biografias que conhecemos, tiveram histórias fáceis. Viu? Coragem. E quando o outro vier lhe insultar, dizendo uma palavra que não condiz com a sua verdade, devolva para ela. Porque você não é um baú de lixo, você não é um terreno baldio para que o outro venha depositar sobre você o fruto das suas insatisfações. Canta comigo. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas.